Agora a gente vai começar a revisão do terceiro ano, da terceira série. Algumas questões que foram solicitadas. Uma delas é a questão número 4, tá? Na questão número 4 diz assim: considere no esquema de cargas abaixo que a mola encontra-se esticada em 10 centímetros. Então essa é a distensão da mola, é o X. Sabe-se que a sua constante elástica vale 400 newtons por metro. A distância entre as duas cargas é de 30 centímetros. Sabendo-se que elas têm o mesmo valor em módulo, calcule o módulo da carga elétrica de cada uma. Então, as considerações que nós estamos fazendo. Os 10 centímetros é 1 vezes 10 na menos 1 metro. Constante elástica da mola, 400 newtons por metro. Distância entre as cargas, 30 centímetros, 3 vezes 10 na menos 1 metro. Carga Q1 é igual a carga Q2, ele disse. Então, nós vamos chamar de Q. Se a gente olhar para essa carga Q1, para que essa mola esteja esticada em 10 centímetros, é porque teve alguma força que puxou essa mola. Essa força é a força elétrica. Então, a gente pode dizer que a força da mola é exatamente igual à força elétrica. Então, essa é a primeira consideração que nós vamos fazer. A força da mola é K vezes X e a força elétrica é K0, Q1, Q2, distância entre elas ao quadrado. Substitui o K, 400, o X, 1 vezes 10 na menos 1, K0, 9 vezes 10 na 9, Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q, então é Q vezes Q, que é o quadrado, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Elevando 3 ao quadrado e 10 na menos 1 ao quadrado, dá 9 vezes 10 na menos 2. Corta esses dois 9, vai ficar 1, e esse 10 na menos 2 passa para cima. Quando ele passa para cima, passa positivo, então vai ficar 10 na 11, positivo. Como ele está multiplicando aqui o Q2, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 400 vezes 10 na menos 1 dividido por 10 na 11. 10 na 11 quando passa para cima, passa como menos 11. Então vai ficar 400 vezes 10 na menos 12. Q2, então é 400 vezes 10 na menos 12. Tirando a raiz de 420, raiz de 10 na menos 12, 10 na menos 6. É o mesmo que dividir menos 12 por 2. Botando em notação científica, a carga Q vale 2 vezes 10 na menos 5 coulomb. Cada uma das cargas tem esse valor. O segundo exercício pedido na lista 2 foi o exercício 5. O exercício 5 diz assim: uma esfera de massa de ar de massa M e carga 10 microcoulomb está presa a uma mola de constante elástica 100 newtons por metro e a 30 centímetros de uma outra esfera B, que tem carga de menos 4 microcoulomb, fixa no chão. Sabe-se que nessa situação a mola está esticada em 10 centímetros. Determine a massa da esfera A. O que está acontecendo aqui? Primeiro a gente tem que identificar o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Existe o peso da esfera A para baixo e existe essa força elétrica entre a esfera A e a esfera B. Óbvio, eu fiz um esquema aqui para vocês, ó. Para que a mola seja esticada, então eu tenho para baixo a força elétrica entre A e B, teria que ter a carga B aqui, mais o peso dessa esfera A. No caso aqui nós estamos falando basicamente da esfera A, tá? Então, olhando para a esfera A, a força que a mola recebe tem que ser igual à força elétrica, que puxa para baixo, mais o peso. K vezes X é a força da mola, força elétrica K0, QA, QB, a distância entre A e B ao quadrado, mais o peso, que é a massa de A vezes a gravidade. K, que é a constante da mola, é 100. X, que é a distância que a mola foi deslocada, é os 10 centímetros, ou seja, 10 na menos 1 metro. K0 é 9 vezes 10 na 9. Carga A era 10 vezes 10 na menos 6. A gente pode também considerar como 10 na menos 5, por isso que está 10 na menos 5 aqui. Eu ando uma casa para a esquerda e aqui fica 1 vezes 10 na menos 5 ou 10 na menos 5. Vezes a carga B, que é 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância entre elas, que é 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado dá 9 vezes 10 na menos 2. Corto 9 com 9, vai ficar 4 vezes 10, aqui dá menos 11 com mais 9, dá menos 2, dividido ainda por 10 na 2. Quando eu passar esse 10 na menos 2 para cima, ele fica como 10 na mais 2.
Portanto, vai ficar 10 na menos 2 com 10 na mais 2, vai ficar 10 na 0. 10 na 0 é 1. Então, vai ficar só o 4. Quando eu dividir esses dois aqui, ou cortando em cima e embaixo, fica só o 4. Então, vai ficar 10 igual a 4 mais a massa de A vezes 10. 10, passo o 4 para o outro lado, 10 menos 4, e aí passo o 10 dividindo. 10 menos 4 dá 6, 6 dividido por 10 dá 0,6. Ou seja, em quilogramas, isso, 0,6 quilogramas, que dá 600 gramas. Outra questão que foi bem pedida para resolver é a questão número 12, tá? A questão número 12 envolve campo elétrico também. Então ele diz assim, uma partícula de massa M, eletrizada com carga Q, é colocada num ponto P de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico tem de direção vertical e sentido para cima, intensidade E. Observa-se que a partícula fica em equilíbrio sob a ação da força elétrica e do seu peso. Sendo G a aceleração da gravidade, qual a alternativa que fornece o valor de Q? Então vejam só. Na verdade, o que ele está dizendo? Se a partícula fica em equilíbrio devido à ação da força elétrica do seu peso, é porque a partícula está num determinado ponto, força elétrica para cima, junto com o campo elétrico, e o peso para baixo. Portanto, a primeira consideração que a gente vai fazer é que a força elétrica é igual ao peso. Se a força elétrica é igual ao peso, sendo o campo um campo uniforme, eu faço que E é igual à força elétrica sobre a carga. Eu posso passar esse Q para o outro lado, então a força elétrica eu substituo por E vezes Q, e o peso é M vezes G. Quando eu for buscar o Q, é só passar o E que está multiplicando e dividindo, ou seja, o Q é igual a mg sobre E. A opção dessa questão é a opção C.